Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, Adorando o Senhor. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, porque só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Adorando o Senhor. A adoração é tudo na nossa vida. O ser humano, antropos, ele é definido como alguém voltado para cima, adorando alguém. Nós fomos feitos para adorar. Por isso, queridos, os cristãos adoram o Deus Criador dos céus e da terra. E os não cristãos, eles adoram alguma outra coisa. Todos os povos, em todos os lugares, adoram suas divindades. Por exemplo, no hinduísmo, existem mais de 300 mil deuses. No islamismo, eles adoram Alá. No budismo, eles adoram Buda. Mas nós cristãos, nós adoramos o Criador dos céus e da terra. A adoração faz parte da nossa essência. Era costume da nação judaica dedicar tudo a Deus. Eles dedicavam o templo, dedicavam o muro, dedicavam a cidade, dedicavam as casas. Queridos, nós também deveremos dedicar tudo o que temos, tudo o que somos ao nosso Deus. É um privilégio, nós seres humanos, nos unirmos aos santos anjos no céu, em adoração a este Deus que tudo criou. Ele merece o nosso louvor. Louvemos ao Senhor. Na parte de domingo, cantando os cânticos do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos ler em Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12 e os versos 27 a 29. Neemias capítulo 12 e os versos 27 a 29. Aqui nós lemos: E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria e com louvores, e com canto, saltérios, alaúdes e com harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. O que nós percebemos aqui em Neemias, queridos, é que o povo de Deus era um povo alegre, uma adoração alegre, uma adoração fervorosa. A nação israelita havia comissionado uma classe específica de levitas para trabalhar como cantores e músicos nos cultos do templo. Deus conduziu a prática e deu instruções para o culto, pois o louvor no templo deveria ser belo e executado profissionalmente. Queridos, infelizmente, hoje não se dá o mesmo cuidado para o culto, para a ministração dos louvores. O rei Davi tinha organizado essa prática em um sistema mais elaborado e grandioso do que havia sido feito anteriormente. Portanto, os descendentes de Asaf, a quem Davi tinha nomeado líder da adoração no templo, ainda eram escolhidos como responsáveis pela música do templo de Deus, conforme nós vemos em Neemias capítulo 11 e o verso 22. Neemias capítulo 11 e o verso 22. Aqui nós podemos ler: E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. O culto na casa de Deus era organizado de tal forma que os levitas cantores, os instrumentistas, todos eles eram profissionais. Dotados por Deus por dons especiais, eles trabalhavam exclusivamente para preparar, para organizar e para ministrar o louvor na casa de Deus. Os levitas, eles eram mantidos e sustentados pelo dízimo. Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 13. Em Neemias capítulo 13, o verso 5, aqui nós lemos:
e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Infelizmente, hoje, os ministros de louvor estão desprezados. Não são mantidos pelo dízimo, mas a palavra de Deus diz que os cantores levitas, eles tinham a sua porção dos dízimos. Eles eram sustentados. Eles são ministros da música, ordenados por Deus. Abra sua Bíblia também em Neemias capítulo 12 e os versos 46 e 47. Aqui podemos ler: porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Quando a Bíblia menciona aqui no verso 47 que eles davam as porções dos cantores e dos porteiros e cada um no seu dia, está dizendo que eles eram sustentados pelos dízimos que entravam na casa do Senhor. Agora abra sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 25 e os versos 6 a 8. Aqui nós lemos: todos estes estavam ao lado do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. 288 era o grupo dos levitas cantores profissionais, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. Ou seja, queridos, o louvor era ministrado por pessoas capacitadas, dotadas e pagas, sustentadas pelo dízimo do Senhor. Os cantores e levitas, oficialmente designados para o serviço no templo, eles tinham seu trabalho remunerado. E era o trabalho deles preparar músicas para os cultos do templo. Durante os dias do rei Davi, foi organizada uma qualificada academia de música, a qual ele supervisionava. Havia mestres, havia alunos, jovens e idosos, que trabalhavam em turnos no templo providenciando músicas. Alguns eram instrumentistas, outros cantores, outros cuidavam dos instrumentos e das roupas usadas nos cultos. Qual era o propósito dessa organização profissional? Ela servia para desenvolver os talentos e a visão de excelência. Excelência no louvor a Deus. Excelência que deve ser sempre buscada na adoração. Os louvores devem vir do coração e serem expressos da melhor maneira para que as pessoas sejam elevadas espiritualmente. Podemos imaginar que os músicos e os cantores que serviam no templo eram cuidadosamente selecionados para conduzir o serviço de louvor. Assim foi no passado, assim precisa ser hoje. Como deveríamos fazer hoje? Nós também hoje deveríamos ter pessoas dotadas pelo Espírito Santo. E Deus tem seus músicos, seus levitas hoje. Sejam instrumentistas, sejam cantores. Eles são dotados para ministrar e conduzir o povo de Deus na adoração. Infelizmente, o ministério do louvor não tem sido valorizado como deveria ser, nem tem sido remunerado pelos dízimos como eram no passado e deveriam ser hoje. O que nós precisamos entender é que na palavra de Deus, o ministério do louvor e de adoração, os músicos e instrumentistas, eles não são menos essenciais do que o ministério da pregação da palavra. Bendito seja Deus por esta santa instrução quanto ao louvor e à adoração. Na parte de segunda-feira, purificação. Queridos, Deus quer purificação na sua mente, no seu corpo e no seu espírito. A pureza física, a pureza mental, a pureza espiritual, a pureza moral, a pureza visual, a pureza auditiva, a pureza no comer e no beber.
Por isso nós lemos no livro Patriarcas e Profetas, na página 486, que nós devemos evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Por quê? Porque Deus quer pureza. Nós precisamos evitar tudo que sugira pensamentos impuros. Comer alimentos que sugiram pensamentos impuros. Mas como? Sim, o comer errôneo resulta num pensar e agir errôneos. Portanto, Deus quer pureza no comer, no beber, no ver, no ouvir, no sentir. Deus quer pureza moral. O que mais nós necessitamos hoje, queridos, é de pureza moral. Vamos ler Neemias, capítulo 12 e o verso 30. Neemias, capítulo 12 e o verso 30. Aqui nós lemos: E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Deus exigia purificação de tudo, dos levitas, dos sacerdotes, dos muros, das portas. Tudo tinha que ser purificado. Deus é santo, Deus é puro, e você e eu precisamos ser também puros. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Limpos de quê? Limpos de toda a poluição moral. Limpos de toda a poluição visual. Limpos de toda a poluição alimentar. Por isso Deus instituiu a reforma da saúde, porque a reforma da saúde nos traz pureza alimentar, pureza no sangue. A pureza no sangue resultará em saúde, porque sangue bom significa saúde boa. E para termos um sangue bom, nós temos que cuidar do alimento que comemos, da bebida que bebemos. Por isso, queridos, Deus instituiu a reforma da saúde. A purificação envolve todos os aspectos da nossa vida. Deus quer uma igreja pura, mas Deus quer primeiramente purificar os sacerdotes, os levitas. Deus quer purificar os pastores, Deus quer purificar os anciãos da igreja, porque líderes que valorizam a reforma da saúde, líderes que andam em santidade, conduzirão a igreja também à santidade, a um status de santidade ao Senhor. Por isso nós lemos aqui na primeira carta de João, capítulo 1, e os versos 7 até o verso 9. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. Deus não somente perdoa, ele também purifica. Deus também limpa. Limpa a sua mente, limpa também seus olhos, limpa também seus ouvidos, limpa também seu paladar. Ele implanta em você um padrão de santidade, guardar as avenidas da alma. É esse o convite que nós vemos lá em Provérbios. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4 e os versos 20 até o verso 27. Provérbios capítulo 4. Versos 20 até o verso 27. Aqui nós encontramos: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. As avenidas da alma inclui primeiramente o quê? Os nossos ouvidos. E depois, verso 21, não as deixes apartar-se dos teus olhos. As avenidas da alma também incluem os nossos olhos. Por isso está dizendo, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Na palavra de Deus, coração significa o quê? Mente. As avenidas da alma são as avenidas que dão acesso à nossa mente. As avenidas que dão acesso à nossa mente são os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato. Tudo isso são avenidas que dão acesso à nossa mente e que precisa ser protegida. Intencionalmente protegida. E agora o verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, sobre tudo o que tem que ser guardado e protegido intencionalmente, proteja o seu coração. Em outras palavras, proteja a sua mente. Porque dela, ou seja, do seu coração, procedem as saídas da vida.
aquilo que você abriga na mente, o seu padrão mental, aquilo que você imagina em sua mente, isso você é. Por isso, no verso 24 diz: desvia de ti a tortuosidade da boca. Queridos, as avenidas da alma inclui também a boca, o paladar. Aquilo que entra pela nossa boca tem muito a ver com a santidade da nossa mente. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. A perversidade dos lábios. Você beijar aquela mulher que não é sua. A licenciosidade. A sensualidade. Eu entendo isso como sendo a perversidade dos lábios. E ainda o verso 25. Os teus olhos olhem direito. Ou seja, as avenidas da alma incluem também os nossos olhos. E as tuas pálpebras olhem diretamente adiante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aqui estão os conselhos de Deus, para que guardemos, protejamos as avenidas da nossa alma. Disse William James: pense no mal, e lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas o registram e o armazenam contra você quando vier a próxima tentação. O homem, diz lá em Provérbios 23, verso 7, o homem é tal qual são os seus pensamentos. Como você pensa, como você imagina em sua alma, assim é. O problema dos maus pensamentos tem de ser enfrentado realisticamente por todas as pessoas, porque os seus pensamentos são você. Quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, Jesus está penetrando no domínio do pensamento, a sede dos pensamentos. E Jesus torna claro que não entrará no seu reino a pessoa com a mente suja. A mente suja precisa ser purificada pelo sangue de Jesus e ungida pelo Espírito Santo. É uma batalha sem tréguas, manter a mente concentrada nas coisas santas espirituais. Somente o Espírito Santo pode imprimir em nossa testa a frase santidade ao Senhor. No livro Conselhos para Pais e Professores, na página 475, diz assim: a mente cultivada é a medida do homem. Você é o responsável por cultivar a sua mente. Este é o jardim que precisa ser cultivado. Esse é o jardim de onde você tem que arrancar as ervas daninhas, para que não criem raízes e produzam frutos maus. As avenidas da alma, portanto, são os olhos, os ouvidos, a boca, o tato, o olfato. Portanto, meus queridos, eu deixo com você o que está no livro Patriarcas e Profetas, página 486. Devemos evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Na parte de terça-feira, 2 grandes coros de ações de graças. No louvor e adoração mostrados na Bíblia, não existe espaço para show. Não, queridos. Não é uma pessoa cantando, todos assistindo e aplaudindo. No louvor e na adoração bíblicos existem corais, coros, muitas pessoas unidas cantando, louvor congregacional. No louvor e na adoração mostrados na Bíblia, não é uma pessoa cantando e todos assistindo, mas são todos participando. Faz parte da adoração de toda a congregação. Abra sua Bíblia e vamos ler em Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12 e os versos 31 a 42. Neemias capítulo 12 e os versos 31 a 42. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros em procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E o verso 36, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. E o verso 38, e o segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele. O primeiro coro, Esdras ia à frente, e o segundo coro, Neemias ia atrás. E o verso 40, então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo.
Nos dias de Neemias, ele criou como parte do culto de adoração 2 coros de ações de graças que caminhavam em redor da cidade de Jerusalém cantando, acompanhados pelos instrumentos. Todos os instrumentos possíveis que eles tinham. Os 2 coros começavam no mesmo lugar e aí se separavam, indo em direções opostas. E então eles se encontravam no final, na porta do vale, e de lá seguiam para o templo. Quando os coros entravam no templo, ficavam de frente um para o outro. A procissão e o culto de adoração foram organizados com excelência. A música no templo não era um concerto que as pessoas vinham apreciar, assistir. Em vez disso, enquanto os músicos cantavam e tocavam os instrumentos, o povo se curvava em oração. Era uma parte da adoração. Os atos centrais do templo e da adoração diziam respeito aos sacrifícios, o que em si eram ações bastante desagradáveis. O ato de tocar uma música muito bonita elevava os pensamentos ao céu e tornava a experiência de adoração mais agradável. Quais os exemplos bíblicos de que a música desempenhou um papel importante na adoração? É impossível, biblicamente, você separar adoração e música, porque as duas coisas estão entrelaçadas. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 15 e o verso 1. Êxodo capítulo 15 e o verso 1. Aqui encontramos Moisés cantando ao Senhor. Êxodo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Queridos, aqui está o cântico de Moisés. E você vai encontrar também no segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o verso 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o verso 21. Aqui neste verso está falando do rei Jeosafá. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Ou seja, os cantores levitas iam na frente do exército cantando, tocando seus instrumentos e louvando ao Senhor. Por isso diz aqui que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. É quando você está louvando a Deus, adorando, se regozijando no louvor ao Deus que tudo pode, que tudo vê. É neste momento em que Ele destrói os teus inimigos, que Ele vai resolvendo os seus problemas, Ele vai te libertando da depressão, da angústia e trazendo para o seu coração a paz de Jesus Cristo. Enquanto louvamos ao Senhor, que Deus faz os milagres. Aleluia! E agora leia comigo também Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, vamos ver os versos 2 até o verso 4. Apocalipse capítulo 15 e os versos 2 até o verso 4. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Queridos, esta multidão sobre o mar de vidro, ninguém sabe quantos são, ninguém podia contar. Aqui diz: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. São muitos, é a multidão que ninguém podia contar. Por quê? Porque os 144.000, eles não estavam junto com a multidão sobre o mar de vidro. No capítulo 14, verso 1 diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000. Ou seja, os 144.000 estavam no monte Sião, e a multidão que ninguém podia contar estava sobre o mar de vidro. Queridos, aqui diz que todos louvam ao Senhor. Tanto os 144.000 cantam um cântico que ninguém pode aprender, senão eles, o cântico novo diante do trono de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 14 e o verso 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono.
E também aqui no capítulo 15, verso 2, diz que esta grande multidão também canta, eles têm harpas nas suas mãos. E o verso 3, capítulo 15, verso 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vejam, todos cantam, todos louvam ao Senhor. As primícias, os 144 mil, e a grande seara, a grande multidão, todos louvam ao Senhor e todos cantam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. No céu há júbilo, no céu há alegria, no céu existe louvor, adoração. Assim também aqui na terra, enquanto você e eu vivemos na terra, nós precisamos ter adoração, júbilo e alegria em nossa casa, em nossa igreja, nos nossos cultos. Nossos cultos não precisam ser como funerais, não é um culto fúnebre, é culto de regozijo, de alegria, de extravasar nosso louvor, nossa adoração, com reverência, mas com alegria, com reverência, mas com animosidade. Você, meu querido irmão, você tem motivos para louvar a Deus pelos atos realizados por Deus na sua vida, na sua família? Lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida, de todos os livramentos divinos, e louve ao Senhor. Dedique tempo para louvar ao Senhor no seu culto particular e também no culto da família e também no culto da igreja. Dediquem pelo menos 15 minutos, 20 minutos de louvor e adoração a Deus nos cultos da igreja. Não é um hino para começar e um hino para terminar. Não, queridos. Dedique muito tempo de louvor e adoração. E não pense e não imagine que o tempo dedicado para cantar hinos de louvor a Deus na igreja é para dar tempo para os atrasados chegarem. Não, não é para esperar os atrasados, é para adorar a Deus. Não chegue atrasado. Participe da adoração a Deus. Deus merece todo o louvor no céu e na terra. Se você, meu querido irmão, não tem tempo e não deseja, não tem prazer em louvar a Deus no seu culto particular, no seu culto da igreja, no seu culto da família, você não tem tempo para isso. Então, queridos, dificilmente você poderá louvar a Deus no céu, porque a nossa vida lá no céu, ela será uma continuidade da nossa vida de louvor aqui na terra. Louve ao Senhor por tudo que Ele é, o Santo de Israel. Aleluia! Na parte de quarta-feira, sacrifícios como parte da adoração. Vamos ler agora Neemias capítulo 12, verso 43. Neemias capítulo 12 e os versos 43. Aqui nós lemos: e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios. Vocês estão percebendo que o povo não vinha adorar a Deus de mãos vazias? Eles traziam seus sacrifícios. Hoje, muitas vezes, nós vimos adorar a Deus de mãos vazias, não trazemos nada. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Quem é que é a nossa alegria? Deus. Quem é que nos faz rir? Quem é que nos faz regozijar? Quem é que traz este espírito de contentamento para o nosso coração? É Deus. Aqui diz: Deus os alegrara com grande alegria. Queridos, Deus não se agrada quando nós vivemos uma vida triste, cabisbaixa, depressiva. Deus quer que você tenha alegria no coração. Até as mulheres, e aqui diz, até os meninos se alegraram. De modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Os inimigos que estavam longe de Jerusalém, eles podiam ouvir o som de louvor e de adoração que vinham de Jerusalém. O povo de Deus se regozijava, se alegrava, era muita alegria. De modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Essa expressão aqui, que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida até de longe, mostra que as pessoas que estão passando pela rua, na frente da nossa igreja, elas não podem pensar que é um culto fúnebre, que é um funeral.
Elas precisam ouvir o louvor e a adoração, o som dos instrumentos e o som das vozes, louvando a Deus pelo que Deus é, o Santo de Israel, o Criador dos céus e da terra. As pessoas, quando ouvem os louvores congregacionais, elas são atraídas para dentro da igreja. Elas vão se unir a vocês neste louvor. Nosso louvor não pode ser tímido. Se os israelitas se alegravam com um animal morto, porque eles sacrificavam muitos animais e se alegravam. Se eles se alegravam com um animal morto, uma morte que apenas revelava a verdade, temos nós hoje muito mais razões para nos alegrar do que eles. Por quê? O Cordeiro não está morto. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morreu, mas ressuscitou. O sepulcro está aberto, o túmulo está vazio, Jesus vive, e porque Ele vive, nós viveremos também. Por isso nós temos muito mais razões para louvar a Deus, para explodir em regozijo e alegria do que aquele povo no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 29. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 29. Aqui nós lemos: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, este Cordeiro de Deus, ele está vivo. Esta é a razão da nossa alegria, do nosso regozijo, porque Jesus Cristo já morreu por você, e Ele já ressuscitou por você, e Ele subiu ao céu por você e por mim, para interceder por nós. E Ele prometeu: eu voltarei em breve. Nós temos muito mais razões para louvar a Deus, para alegria no nosso coração. Nós devemos ter uma alegria contagiante. Nossos cultos de adoração a Deus na igreja precisam ser contagiantes. E agora vamos ler Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, versos 5 em diante. Aqui nós lemos: e disse-me um dos anciãos: não chores. Não é hora de você chorar. É hora de você se alegrar, porque Jesus não vai morrer. Jesus já morreu e já ressuscitou. Existe um motivo para a alegria. Por isso o ancião disse para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, os 24 anciãos, um cordeiro. Era Jesus, como havendo sido morto, mas não estava mais morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, louvor e adoração a Deus, e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Louvor e adoração. No céu, louvor e adoração. Na terra, louvor e adoração. Na sua vida particular, louvor e adoração. Há pessoas que condenam qualquer manifestação de sentimentos no nosso culto de adoração. Mas estas mesmas pessoas, elas vibram e até choram quando o seu time favorito está jogando. Queridos, nós podemos sim também nos alegrar. As emoções não são o foco da nossa adoração, mas as emoções fazem parte da nossa adoração a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, prostrando-nos diante dele, nós nos alegramos, nós choramos de alegria, lágrimas caem dos nossos olhos quando estamos louvando a Deus pelo que Deus é, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é cuidadoso, Deus é Pai, Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. Que Deus te dê esta bênção, meu querido irmão. Aleluia. Na parte de quinta-feira, sacerdotes e levitas como parte da adoração. Biblicamente, não existe adoração, não existe culto a Deus sem a participação dos sacerdotes e dos levitas. Eles é que ministravam os cultos, eles é que ministravam a adoração. Portanto, é importante sim, na palavra de Deus, a presença dos pastores e também dos levitas cantores. Abra sua Bíblia e vamos ler em Neemias capítulo 12.
e os versos 44 a 47. Neemias capítulo 12 e os versos 44 a 47. Aqui nós lemos: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos. Você está percebendo, meu querido irmão? Na palavra de Deus diz que existiam as ofertas alçadas, como temos hoje as ofertas, existiam as primícias. As primícias eram os primeiros frutos da colheita deles. As primícias também eram o primeiro animalzinho que nascia. Eram primícias. Essas primícias poderiam ser entregues ou poderiam ser resgatadas em dinheiro. E existiam, além das ofertas alçadas e além das primícias, existiam também os dízimos. E aqui diz o verso 44, para juntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. O povo judeu estava feliz, porque agora eles tinham sacerdotes, eles tinham levitas. Vocês se lembram que quando aquele grupo voltou de Babilônia para Jerusalém com Esdras, Esdras estranhou porque ele não encontrou nenhum levita, nenhum sacerdote naquele grupo? Mas agora aqui em Neemias capítulo 12, verso 44, diz que o povo estava muito alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Queridos, se não existem dízimos e ofertas, não existem sacerdotes ou levitas, porque eles são sustentados pelo dízimo. E agora diz o verso 46, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Davi estabeleceu, organizou o louvor, por isso existiam chefes dos cantores, chefe dos cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores. O que significa davam as porções dos cantores? Eles eram sustentados pelo dízimo, e dos porteiros também, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles eram sustentados pelos dízimos que os levitas davam. Os levitas eram sustentados pelos dízimos que o povo dava, e o dízimo dos dízimos era retirado pelos levitas e dado então para a família de Arão. Assim foi no passado, queridos. No santuário terrestre funcionava desta forma. Hoje nós vivemos na nova aliança, do novo concerto, do Novo Testamento. Hoje nós temos o santuário celestial. O santuário terrestre foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, mas o santuário celestial, ele existe e ele é eterno, porque ele está na Nova Jerusalém. Enquanto existir a Nova Jerusalém, existirá o santuário celestial, porque é ali que está o trono de Deus, no Santíssimo do santuário celestial. A intercessão de Jesus no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como sua morte na cruz. Não dá para fazermos diferença entre o que Jesus Cristo realizou na cruz e o que Jesus Cristo realiza no lugar santo e no Santíssimo por você e por mim hoje. A obra da salvação, queridos, o plano da salvação não foi feito somente em uma fase. São 3 fases, as fases do plano da salvação. A fase representada pelo pátio do santuário terrestre, quando Jesus Cristo morreu, ele morreu no pátio do santuário celestial, porque o planeta Terra é o pátio do santuário celestial e o altar de sacrifício do santuário celestial não está no céu, ele foi o Monte do Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi morto. Portanto, queridos, o que Jesus Cristo fez foi morrer no Monte do Calvário. Esta é a primeira fase do plano da salvação. Jesus Cristo morrendo por você. Você tem que passar pelo Monte do Calvário, abraçar Jesus como seu Salvador pessoal. Você tem que lançar mão deste sangue de Jesus derramado no Monte do Calvário para perdão dos seus pecados, para purificação dos seus pecados. Mas depois de Jesus Cristo ter morrido, ele ressuscitou e ele subiu ao céu e ele foi entronizado no céu, no santuário celestial, e ele trabalha como intercessor seu e meu. É uma continuação do plano da salvação.
Esta segunda fase, representada pelo lugar santo do santuário celestial, é o trabalho de mediador, de intercessor. Por isso a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Aqui nós lemos, 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso mediador. É aquele que coloca incenso no incensário de ouro e intercede junto ao altar de incenso que está diante do trono de Deus. Queridos, Jesus Cristo aqui no capítulo 8 de Apocalipse, mostra Jesus Cristo como nosso mediador, intercedendo junto ao altar de incenso, Apocalipse 8 e o verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Este outro anjo é Jesus, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Portanto, queridos, Jesus Cristo é intercessor nosso. O trabalho de intercessão ministrado por Jesus Cristo representa o lugar santo do santuário celestial. Mas também existe o lugar santíssimo do santuário celestial. E é exatamente no lugar santíssimo do santuário celestial que ocorre a obra de julgamento, a purificação do santuário celestial. Ou seja, aquela purificação que era feita no santuário da terra, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, chamado Yom Kippur, é o dia da expiação, o dia da purificação, era um dia de juízo. Aquilo era simbólico do que iria acontecer no santuário celestial. O dia da purificação do santuário celestial, o dia do juízo do santuário celestial, foi marcado no calendário de Deus. Lá em Daniel capítulo 8, verso 14, diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, no final dos 2.300 anos, começou a purificação do santuário celestial, o dia do juízo. O juízo celestial começou em 1844. Foi quando Jesus Cristo penetrou no lugar santíssimo, não pela primeira vez. Ele penetrou no lugar santíssimo já desde que ele subiu ao céu, porque ele compareceu diante do Pai, ele ungiu o santuário celestial. Antes de funcionar o santuário celestial, ele foi ungido. Por isso, Jesus Cristo ungiu o lugar santo e o santíssimo. Queridos, em Daniel capítulo 9, verso 24, diz que no final das 70 semanas, Jesus Cristo ungiria o santo dos santos, ou seja, ele ungiria o santíssimo do santuário celestial. Ele inaugurou o santuário celestial, mas ele trabalhou como nosso sacerdote no lugar santo até 1844. Em 1844, iniciou o juízo. Jesus não deixa de oficiar como sacerdote em 1844. Ele continua de 1844 para frente até os nossos dias, sendo nosso mediador, intercedendo junto ao altar de incenso. Mas ele faz uma obra a mais. De 1844 para cá, ele também opera como juiz. Ou seja, é dia do juízo. E o juízo é realizado no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso, queridos, são três fases. São três fases o plano da salvação. A primeira fase, Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi perfeito o sacrifício de Cristo na cruz. Mas a segunda fase é a obra mediadora. Jesus Cristo como intercessor e mediador nosso no lugar santo. E a terceira fase é Jesus Cristo como juiz, realizando o juízo celestial de 1844 para frente. Hebreus capítulo 6 e o verso 19 e 20. Aqui nós lemos: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. E o verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele entrou lá no interior do véu. Onde é o interior do véu? No Santíssimo. Foi ali que ele inaugurou o santuário celestial. E, queridos, ele é o nosso precursor. Ele entrou antes de nós e por nós, tornando-se eternamente nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora aqui em Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. Por que bens futuros? Porque até Cristo só funcionou o santuário terrestre.
Mas agora, com a morte de Cristo e sua ressurreição e ascensão ao céu, seria celebrado e ungido o santuário celestial e começaria a obra de Jesus Cristo no santuário celestial. Por isso, vindo Cristo, por isso diz aqui, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O santuário celestial foi construído por Deus e não por homens. O santuário terrestre foi construído por Moisés. Primeiramente o tabernáculo no deserto, depois o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, depois o templo de Herodes. Mas agora, queridos, o santuário celestial, ele não é desta criação, é construída por Deus. E aqui diz o verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros. Por quê? Porque no santuário da terra os sacrifícios eram feitos com animais, mas no santuário do céu o sacrifício é feito pelo Filho de Deus. Uma vez só, Cristo morreu e ressuscitou, mas por seu próprio sangue, diz aqui, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E agora o verso 24, capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Ele não podia entrar no santuário da terra. Por quê? Ele não era da linhagem de Arão, ele não era da tribo de Levi. Jesus Cristo era da tribo de Judá, por isso ele não podia oficiar e nem entrar no santuário da terra. Por isso, aqui em Hebreus 9, 24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário do céu. Deus impressionou os judeus com a ideia de que os ministérios do templo terrestre, faziam parte do seu plano para a adoração. Deus quer impressionar você com a ideia de que o ministério de Jesus Cristo no templo celestial faz parte do culto nosso, da nossa adoração a Deus. Queridos, quando nós estivermos cantando hinos de louvor a Deus, quando nós estivermos nos prostrando diante de Deus, seja no culto particular em casa, seja no culto da igreja, nós temos que ter em mente que o centro da nossa adoração é o que Jesus Cristo está fazendo por você e por mim no santuário do céu. Nós não podemos entender toda a grandiosidade do plano da salvação. Esse mistério da piedade vai muito além do que nós podemos entender. Por isso, queridos, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. Por toda a eternidade estaremos louvando a Deus pelo que Ele fez por nós. Por toda a eternidade estaremos estudando a ciência da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a ciência do amor de Deus. No Cristo glorificado, nós contemplamos o Cristo crucificado. No Cristo glorificado, nós veremos para sempre os sinais do Cristo crucificado, porque para sempre o Cristo glorificado traz nas suas mãos os sinais, as cicatrizes do preço que ele pagou para nos comprar. A Bíblia diz que existem sinais nas mãos de Cristo. A Bíblia aqui em Zacarias, abra sua Bíblia, em Zacarias, capítulo 13 e o verso 6, diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Estas feridas nas mãos de Jesus Cristo são eternas. E as pessoas sempre lembrarão que este foi o preço que ele pagou para a nossa redenção. Por isso, queridos, no Cristo glorificado, nós vamos contemplar o Cristo crucificado. E aqui em Abacuque, capítulo 3, verso 4, diz assim: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Raios brilhantes saíam das mãos de Jesus Cristo. Por quê? Porque ali estão os sinais da nossa redenção. Daquelas cicatrizes nas mãos de Cristo saem raios brilhantes, porque ali está o esconderijo da sua força. Nós vamos adorar a Jesus Cristo para todo sempre. Nós vamos contemplar aquelas mãos santas cujos raios saem das cicatrizes de Jesus Cristo, o esconderijo da sua força. Eu louvo a Deus
pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu louvo a Deus porque Jesus Cristo ressuscitou deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia e subiu ao céu. E Ele é o nosso Salvador, intercessor e juiz. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele voltará para nos buscar. Ele nos levará para vivermos eternamente com Ele. Bendito seja o Senhor. Que Deus encha o seu coração com esta alegria e com esta esperança, meu querido irmão. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.